Boa noite, nação bicolor. Vamos iniciar a nossa entrevista coletiva nesse pós-jogo, onde o Paysandu venceu a equipe do Imperatriz por 6-1 pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, aqui no estádio da Curuzu. A gente já está aqui com o técnico Hélio dos Anjos. Boa noite, professor. A gente começa com uma pergunta do repórter Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Hélio, onde essa vitória pode fazer o Paysandu tomar um melhor rumo na competição? Primeiramente, meu boa noite. O rumo na competição você consegue com vitórias mesmo, né? Não tem como nós demoramos a ter vitórias convincentes. Eu acredito que deixamos a desejar em vários jogos. Eu não estou aqui para arrumar desculpa, né? Hoje nós atingimos 12 jogos em 30 e poucos dias, ou 40, não sei, mas praticamente em 3 dias e meio, a cada 3 dias e meio um jogo. E eu acredito que com vitórias, né, e não vai ser só essa vitória, o Paysandu anda jogando muito pesado, né, quando você perde, quando você tem os seus problemas. Então não vai ser uma vitória, nós vamos ter que continuar ganhando, né, vamos ter que continuar ganhando, porque toda derrota, ela tem uma dimensão muito grande, principalmente quando você não consegue a verdadeira atuação, que todo mundo sabe que meu time tem condições de ter. A responsabilidade é sempre minha, realmente é minha. Eu assumo a responsabilidade de derrotas, de erros, de jogadores não estando bem. Tudo isso faz parte do contexto do meu trabalho. Mas não gosto e não sinto confortável com pressão pesada, com dias difíceis aqui não. Não gosto mesmo, não acho legal. Eu acho que o clube tem que, aos poucos, tomar algumas posições. No momento que não estiver satisfeito definitivamente com o meu trabalho, tem que tomar decisões, mas eu não passei semanas confortáveis aqui não. Você foi campeão no domingo, você perde um jogo na quarta-feira e as coisas não foram legais, não gostei, e eu falo isso publicamente porque eu senti o peso da coisa, né? Eu senti o peso e eu não gosto da coisa dessa forma. Eu acho que eu sou muito real, eu sou uma pessoa que joga muito limpo. Você entende? Agora, sempre friso. Enquanto eu estiver no trabalho, no clube que me contrata, as coisas são do meu jeito. Não sai de outro jeito. Mas não acho legal. Não gostei. Acho que o clube tem que sabe com 1 ano e 4 meses com quem está trabalhando, sabe a minha forma de trabalhar, sabe o contexto do meu trabalho. Então, ao natural, eu vou buscar os resultados, porque eu tenho um contrato a cumprir até o dia 10 de novembro e vamos à luta, buscar o melhor para o Paysandu, que é sempre o que eu quis. Mais uma pergunta do Dinho Menezes. Como está o teu momento no clube e sobre contratações? O time está precisando se reforçar em alguns setores? Essa primeira pergunta dele é parecida com a do Gustavo Pena, do GE Pará. Você acredita que esse resultado pode tirar a pressão sobre você, dando mais tranquilidade para desenvolver o seu trabalho na sequência da competição? Eu gosto de pressão. Eu vim trabalhar no Paysandu consciente disso. Eu trabalho em clube consciente disso. Eu não gosto de clube que não tem pressão. Eu tenho alguns clubes que eu trabalhei na minha vida que eu não volto mais nunca, porque não tinha pressão. Você entende? Você terminava o jogo, você ganhava ou perdia, não tinha nada, não tinha problema. E eu até falo publicamente que eu tenho 3 clubes no Brasil que eu não volto a trabalhar, mas nunca mais se eu tiver convite. Por quê? Porque nunca teve pressão. Meu momento no clube, ele não ficou legal depois de quarta-feira. Não ficou, acabou, não ficou. Eu sou muito consciente disso. Hoje, para o Nicolas jogar, o Nicolas só jogou hoje porque o Nicolas pediu para jogar. O Nicolas pediu, o Nicolas foi fortíssimo hoje. Porque até 4 e pouco da tarde queriam tirar o Nicolas de tudo quanto é jeito do jogo. E o Nicolas foi muito consciente de que ele podia nos ajudar. Né? Então você tem a questão da contratação. E eu estou falando muito aqui, que o Felipe, inclusive, está aqui na minha frente. Eu quero pessoas entenderem. Segunda-feira eu conversei sobre zagueiro. Quarta-feira eu perdi o jogo. Aí não se fala mais em contratação? Aí não tem mais contratação? Aí eu tenho que jogar com 2, eu tenho que ter dois zagueiros, porque o Wesley não é uma contusão simples. O Wesley não é uma contusão que pode chegar e falar que na semana que vem ele vai estar dentro de campo. Então eu não gosto desse tipo de situação. Eu sou muito honesto com as minhas coisas. Sou muito honesto. E eu não fiquei feliz, não fiquei satisfeito. Você entende? Não foi legal. E eu estou falando a verdade. Eu agradeci o Nicolas no intervalo,
Porque o Nicolas jogou porque ele pediu. O Nicolas jogou porque pediu. Eu, inclusive, não entrei em atrito com o departamento médico, fiquei na minha. E o Nicolas hoje se ofereceu para jogar e nós decidimos colocá-lo para jogar. Ele fez muito bem o primeiro tempo, tiramos e, graças a Deus, as coisas seguiram bem. O Tiloma West, do Jornal Diário do Pará, pergunta: o Paysandu jogou com a mesma organização dos demais jogos e com muitas das peças dos jogos passados também. O que mudou das rodadas passadas? O time teve mais força mental e mais vontade ainda? Olha, força mental é definitivo hoje no esporte de alto nível. Força mental é definitivo. Eu sempre coloco na minha cabeça que o adversário trabalha tanto quanto eu. Que o adversário trabalha muitas vezes até mais. E eu acho que mentalmente que são as decisões feitas. As decisões feitas num jogo de futebol é a parte mental. Esse grupo, ele tem algumas fragilidades? Tem. Nós não estamos aqui trabalhando com jogadores do primeiro nível do mundo, não. Né? E aí daqui a pouco, é aquilo que eu falo. Daqui a pouco o Hélio dos Anjos cobra muito. Você entende? Eu sou muito consciente disso. Então daqui a pouco a minha cobrança pode ser muitas vezes maior até do que o jogador pode oferecer. Mas eu não consigo dormir sem cobrar os meus jogadores do jeito que eu gosto de cobrar. Então, muitas vezes pode até sim, daqui a pouco o Hélio cobra muito, o Hélio está querendo demais. É o meu jeito de ser, é a minha maneira de ser. Eu não abro mão disso, você entende? Os jogadores sabem, os jogadores responderam mentalmente, responderam tecnicamente e principalmente fisicamente. Porque no intervalo eu falei para eles, aumenta a intensidade que o time deles vai morrer. Agora, você só aumenta a intensidade se você tiver condição física. E o grupo teve totais condições físicas hoje para fazer o jogo do segundo tempo, que foi sim definitivo. Mais uma pergunta do Tiloma West, do Diário do Pará. Esse jogo pode servir como um ponto de referência para a recuperação do Paysandu nessa primeira fase da Série C? Pergunta semelhante à do Felipe Silva, da Rádio Metropolitana. O quanto uma goleada como essa resgata a autoestima do grupo e quais são as tuas perspectivas agora que a equipe terá intervalos maiores entre os jogos? Olha, é tudo aquilo que a gente queria. Eu estou dando agora 36 horas de folga para os meus jogadores. Eles só vão apresentar na segunda-feira à tarde. Quer dizer, então você vai ter uma semana de trabalho. Você vai ter um jogo dificílimo contra o Ferroviário, que é um time que faz prevalecer mando de campo, pelo menos tem qualidade para caramba o gramado. Então eu acredito que nada tá readquirido. Vou colocar da seguinte forma, né? Não readquirimos ainda a nossa melhor condição. Não readquirimos. Eu acho que nós precisamos aí de 2, 3 jogos convincentes para nós falarmos, estamos novamente dentro daquilo que eu acho necessário para o Paysandu disputar mais uma vez uma vaga. O Júnior Cunha, do portal Roma News, pergunta: Hélio, o placar ficou dentro do esperado pelo que o Paysandu jogou hoje? Nós já tínhamos feito 7 inserções na grande área do adversário antes de acontecer o gol. Não, desculpa, 6, antes de acontecer o gol. E fizemos 2 gols, né? Tivemos chances. Então, eu queria era que aumentasse essa condição. Né? Se o Nicolas não tivesse iniciado o jogo, eu ia iniciar o jogo com o Elielto e o William. E quando o Nicolas, né, já tinha dado o que podia dar, nós usamos o Elielto para a gente dar profundidade, que é uma situação que nós estamos tendo dificuldade com a outra formação. E eu acredito que, dentro da perspectiva nossa de vestiário, nós colocamos em prática tudo aquilo que programamos. Eu vou ser muito sincero, né? Eu acho também que nós fizemos o adversário cansar, nós fizemos o adversário perder o ajuste, nós fizemos o adversário ter dificuldade de marcação, né? Então não vamos colocar que o adversário é fraco, não. Você faz o adversário também ficar fraco dentro de uma conotação de jogo. E eu, particularmente, achei que o time desenvolveu bem isso. O Diego Beckman, do portal DOL Diário Online, pergunta: a intensidade que você cobra nos treinos veio com a goleada e além do saldo. Qual a análise das substituições que foram feitas? Eu não tenho treinado. Eu vou ser muito sincero. Eu não tenho treinado. Você está entendendo? Ontem eu tive uma conversa com os jogadores, depois da conversa eu fiz um recreativo para eles. Eu tenho treinado pouco. Não tem condições de você fazer um jogo quarta-feira e você vai falar que você vai treinar para treinar com intensidade. Né? Eu recebo as orientações do Departamento de Fisiologia, principalmente.
Ontem eles me deram praticamente 2,5 km de volume de trabalho, baseado nos testes que foram feitos. Agora, a semana que vem, eu vou treinar. Eu espero ter sossego, né? Porque eu vou treinar, eu vou ter tempo de treinar. Eu tenho 2 trabalhos terça-feira, eu tenho 2 trabalhos quinta-feira. Quer dizer, aí eu vou voltar a repetir algumas coisas que nós deixamos de fazer, né? Nós tomamos alguns gols por questão de treinamento, questão de posicionamento. A parte ofensiva também precisa ser trabalhada. Então eu quero buscar um equilíbrio. Eu não estou satisfeito. Não é esse 6-1 que vai me deixar satisfeito com o desempenho da equipe. Eu estou feliz por eles terem conquistado esse jogo, porque eles também vivem o tempo todo sob pressão. Então, graças a Deus, relaxa, vai para casa, descansa. E terça-feira, principalmente de terça a sexta, nós vamos trabalhar e bem dentro daquilo que for programado, tanto por mim quanto pelo Departamento de Fisiologia. O André Lohan, da TV Liberal, pergunta: o Paysandu mostra um novo momento na competição? Não. Um momento não é. Momento para mim não significa um jogo. Um jogo não significa momento. O jogo para mim é uma etapa. Então nós temos muita coisa a fazer, muita coisa a crescer. Ninguém está aqui soltando foguete, vai dormir em berço esplêndido porque ganhou um jogo de 6-1. Importante. Esse time não tinha tomado esse número de gols. Esse time, ninguém tinha feito um resultado como esse, até dentro da competição. Então, ótimo, mérito dos jogadores, mas em hipótese alguma eu estou satisfeito. Eu não estou satisfeito. Para finalizar, mais uma pergunta do André Lohan. As partidas sem torcida deixam as equipes equiparadas? Hoje o clube investiu em DJ para tentar mudar a atmosfera do jogo. Como você vê isso? Isso é a pior coisa que a pandemia trouxe para o futebol, né? Além da perda de tantos desportistas, tantos torcedores, é essa ausência do público. Isso para mim mexe demais. O adversário iguala, o adversário não tem pressão, o torcedor não agride ninguém e tudo, mas a presença do torcedor, principalmente o torcedor que vem para cá com família, que vem para cá para tomar sua cerveja, que vem para cá para torcer, que vem para cá para vaiar, né? E esse torcedor faz falta. Hoje a gente viu, foi a primeira coisa que me chamaram a atenção, lá dentro do vestiário, pessoas fizeram um painel legal, que coisa boa, parece que criar um clima diferente, tudo é válido, mas eu sei que sem a torcida, ela é ruim tecnicamente, ela é ruim financeiramente, e ela tira o brilho, né? Eu sou muito preocupado com o Covid, preocupação total, mas eu acho um absurdo. Shopping, cinema, bar, todo mundo com liberado, e o futebol sem ter essa liberação, até num espaço muito maior, como é um campo de futebol. Eu acho que já podia pensar em uma carga de 20%, 30%, 40% do estádio, para você também dar uma condição dos clubes sobreviverem, porque está difícil para os clubes sobreviver.